pessoal, tudo bem? Então, como visto no vídeo anterior, né? Então esse vídeo ele tem por assunto como que os animais reagem ao luto, né? Então, a nossa reação frente ao luto, ou a mesma reação dos animais frente ao luto, ela é muito particular, ela é muito subjetiva, varia de indivíduo para indivíduo. Isso até mesmo dentro de uma mesma espécie. Mas, em geral, né, os pesquisadores, eles afirmam que os chimpanzés, eles reagem de forma muito instantânea ao luto. Eles reagem de forma muito, às vezes, muito rápida, né? Tem sinais de choque, de sofrimento, mas ele é muito rápido, né? Isso, claro, não falando quando a mãe perde seu filhote. Quando a mãe perde seu filhote, a mãe chimpanzé ou mesmo de uma outra espécie de grandes primatas, ela sofre muito mais, né? Já se tem casos relatados de que a mãe tenta reanimar esse filhote quando ela sabe que ele não, que ele enfim faleceu. Ela tenta reanimar o corpo do filhote. Ela pega esse corpo, coloca nas costas e fica andando de um lado para o outro, desesperada, assim, chorando, né, vocalizando. E assim, se tem casos relatados já desse tipo, que a mãe ela sofre muito mais quando o seu filhote desencarna. Os elefantes, eles têm um luto muito mais demorado, muito mais prolongado, pode durar vários dias. E principalmente tem esse luto mais prolongado se aquele indivíduo que faleceu era do mesmo grupo que eles. Então, eles mostram sinais de respeito. Inclusive, se tem muitos rituais associados ao luto dos elefantes e também dos corvos, que eu vou falar então mais para frente. Como os animais de estimação eles estão mais próximos do ser humano, de nós, é mais fácil de avaliar sinais de luto, né, nos cães e nos gatos, nos passarinhos também, porque eles têm essa proximidade com a gente. Mas não quer dizer que os animais selvagens eles não sintam luto, né? Tanto é que alguns pesquisadores já conseguiram analisar esses sinais de luto nesses animais. Mas pela proximidade com a gente, os cães e gatos eles também alteram os seus comportamentos. E isso também são sinais de luto. Animais de vida livre, não são todos que vão apresentar sinais de luto, por uma questão de sobrevivência na natureza. Por exemplo, os coelhos, eles são presas fáceis na natureza. E eles não poderiam, por uma questão de sobrevivência, ficar muito expostos. Então, falando um pouquinho sobre os rituais, né? Porque os animais selvagens, eles apresentam rituais na natureza quando um companheiro do seu grupo ou não, ou da mesma espécie, morre. Então, os casos mais conhecidos são os cemitérios dos elefantes. Um elefante, quando ele está próximo à morte, ele sabe que ele está próximo à morte, porque a mastigação dele nas vegetação que ele se alimenta fica mais difícil, a mastigação fica mais difícil, os dentes eles atrapalham um pouco na mastigação. Então, quando ele se dá conta disso, ele se isola do grupo, né, da manada, ele sai dessa manada e vai para lugares onde a vegetação ela é mais fácil de mastigar. Geralmente são locais mais pantanosos, mais úmidos. Então e os pesquisadores eles ficaram sabendo disso porque geralmente as ossadas dos elefantes são encontrados nesses locais mais úmidos, né, mais pantanosos. Então, quando os elefantes eles estão no seu caminho e encontram uma ossada dessas, que pertenceu então à vida de um outro elefante, eles mostram sinais de luto. Ficam tocando na ossada com a sua tromba, ou eles às vezes tentam enterrar essa ossada jogando vegetação, até mesmo terra na ossada. Então eles têm um certo ritual, mesmo se aquele elefante não era da sua própria manada. Eles têm esse sinal de respeito frente àquela vida. Quando os elefantes eles perdem alguém do seu próprio grupo, então, por exemplo, uma mãe que perde um filhote, né, é muito dolorido, né, muito doloroso. E essa fêmea, o grupo inteiro, na verdade,
mostram sinais de luto. Então, primeiro eles ficam tocando gentilmente com a tromba o corpo daquele animal que faleceu. E no intuito de tentar reanimar esse corpo, né? Até o momento em que eles percebem que de nada adianta, então eles começam a jogar vegetação, terra, grama é, em cima do corpo, não, querendo ou não, comparando, né, com nós, né, o nosso enterro nas pessoas, né, e eles permanecem ali com ele por vários dias, saindo só para se alimentar ou tomar água. E até o momento, então, que o grupo decide, então, seguir adiante, seguir com as suas vidas, eles, então, abandonam esse corpo e seguem o seu caminho. Corvos apresentam rituais semelhantes ao nosso enterro das pessoas e também dos rituais praticados pelos elefantes. Que esses animais, eles também, quando veem que um dos seus membros perdeu a vida, né, morreu, eles também colocam, com seus bicos, eles jogam partes de vegetação, de terra em cima do corpo sem vida. Então, isso também, querendo ou não, é mais ou menos uma forma de enterro, né, de cerimônia fúnebre. E eles também falaram que os corvos eles podem ficar ao redor desse corpo sem vida, numa forma de respeito, né, de tentar reverenciar de alguma forma aquela vida. E aí depois eles seguem voando, então seguem o seu caminho. Segundo uma pesquisa italiana realizada no ano passado, em 2022, os pesquisadores eles queriam comprovar se os animais de companhia, se os cães, aliás, eles apresentavam sinais de luto. Então, 426 tutores responderam um questionário sobre luto animal e os pesquisadores eles concluíram que mais da metade desses animais apresentaram então sinais como carência, ficaram mais carentes, então eles buscavam mais a atenção dos seus tutores. Além disso, eles também não tinham tanto apetite quanto antes, então uma perda do apetite, brincavam menos, podiam ficar mais agressivos ou mais medrosos, ou então queriam se isolar mais. Então tinha um comportamento mais comum, né, mais em média, mas não quer dizer que todos eles apresentaram isso. Então, e de forma geral, a duração desse luto nesses cães foi em média de 2 a 6 meses. Então, para a gente ver que os animais também sentem com a perda de um companheiro de vida também. Isso na prática clínica a gente vê com certa frequência que se esse luto não for bem cuidado, se esse trauma emocional, essa dor emocional não for cuidada, for negligenciada nos animais, os animais eles podem desenvolver doenças a partir disso. Então a gente precisa estar consciente de que o animal também sofre com isso. O luto ele geralmente está relacionado com a perda, com a morte física, né, de uma pessoa, de um animal, mas ele também pode significar quando ocorre uma separação, né, tanto em vida quanto em morte. E a família resolveu se mudar então de cidade para uma cidade que ficava a mais de 2.000 quilômetros de distância. E aí eles tinham um gatinho e resolveram deixar o gatinho com um vizinho. E porque achavam que o gato ia se estressar muito nessa viagem de mais de 2.000 quilômetros de distância, ou então que ele não fosse se adaptar nesse novo lugar, né? E aí então a família se muda e deixa o gatinho então com o vizinho. E aí então a tutora, a mulher, né, ela saiu, já tinha se mudado, ela saiu então no jardim da sua casa e ela avistou, então, ela viu um gato preto e branco que era semelhante ao gato que ela tinha, que se chama Sugar. E aí ela percebeu, olhando mais atentamente, quando o gato se aproximou dela, que ele tinha uma marca próximo ao quadril. E isso fazia com que ele caminhasse de uma forma diferente da maioria dos gatos. E aí ela reconheceu que era o Sugar. Então, assim,
foi-se um caso muito bem sucedido, porque o gato percorreu toda a distância de mais de 2.000 quilômetros para então reencontrar sua família. E isso também foi se comprovado que era o Sugar, porque a mulher falou que o vizinho, né, que tinha ficado, que era para ficar com o gato, relatou que logo em seguida que eles se mudaram, ele tinha desaparecido. Então, comprovou de fato que era o mesmo gato, era o Sugar. E é claro que nem todos os casos acabam bem, né? Porque às vezes os animais, mais de uma vez, tentaram se reencontrar com a sua família, que os deixaram para trás, mas acabaram falecendo no meio do caminho, por uma questão de esforço físico. Imagina percorrer longas distâncias, né, para então reencontrar sua família. Ou muitos deles também morrem por tristeza, né, porque foram deixados para trás, foram abandonados. Então, o luto não necessariamente ele é da morte, né? Ele se relaciona à morte, ele também pode ser por essa separação em vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O próximo vídeo, então, vou falar um pouco mais sobre o luto animal, principalmente em relação ao luto interespécies. Obrigada por assistirem até o final.